Olá, sou Rafael Nascimento do blog Arquiteto Versátil e neste vídeo vou te mostrar o que deve conter em um projeto arquitetônico. Basicamente, o projeto arquitetônico deve ter o seguinte: uma planta de situação, onde contém o nome das ruas, a marcação onde está localizado o terreno e as suas dimensões. Além disso, deve ter o nome, planta de situação e a escala que ela está representada. Além disso, deve ter também uma planta de coberta, onde há a marcação dos cortes, aqui e aqui, a localização da caixa d'água, a marcação dos rufos e calhas e marcação também das inclinações dos telhados. No caso desse projeto, nós temos a marcação de 30% e de 8%. Além disso, tem que conter também todas as cotas referente à planta de coberta. Precisa conter também no projeto arquitetônico a planta baixa. Na planta baixa, da mesma forma que na planta de coberta, é necessário haver a marcação dos cortes aqui e aqui, e deve também haver a marcação de cada componente da planta baixa, como por exemplo aqui quarto, sala de estar, sala de jantar, área de serviço, outro quarto, banheiro e assim por diante. Se seu projeto tiver mais de um pavimento, você deve também representá-lo. No caso, esse projeto, além do térreo, contém um primeiro pavimento. Daí eu precisei representá-lo. Da mesma forma que na planta baixa, você precisa ter a marcação dos cortes e todas as marcações que há na planta baixa do térreo deve haver aqui também, com algumas diferenças. Por exemplo, na escada, como você pode ver aqui, você consegue ver ela começando com linhas contínuas finas e depois ela parte para linhas tracejadas finas. Já na representação da planta do primeiro pavimento, você observa aqui que ela está totalmente contínua e fina. Mas todos os outros elementos eles são muito semelhantes, mesmo representados na planta de primeiro pavimento. Outro elemento que deve conter também no projeto arquitetônico são os cortes. No corte, você tem que representar todos os elementos que são vistos a partir do corte. Por exemplo, esse corte aqui representa o corte que você consegue ver aqui, o corte AB, que está localizado na planta baixa aqui, ó, A, B. Então, ele representa os elementos daqui para lá. Então, você consegue ver aqui a parte da cozinha, a parte do banheiro, que é esse banheiro aqui, tá vendo essa parte aqui, tá vendo aqui? A pia, tá vendo? Pia, a pia e assim por diante. Todos os elementos. Como esse projeto contém dois tipos de telhados, como você viu na planta de coberta, tem esse telhado aqui que tem a marcação de 8% e esse daqui de 30%. No corte você consegue ver a diferença do telhado. Aqui tem um telhado, aqui e aqui, com as calhas, tá vendo? Calha e calha aqui. Tem a caixa d'água e tem um outro telhado aqui que é a inclinação totalmente diferente. Nesse aqui o telhado está nesse sentido, já esse está descendo para lá, como se ele estivesse indo para lá, certo? E aqui a gente consegue mostrar aqui a parte da madeira, do telhado e assim por diante. Aqui, por exemplo, está a caixa d'água exposta, tá, os elementos. E aqui você também consegue observar a diferenciação das linhas, né? As linhas de corte, que é as linhas das paredes mais grossas, as linhas mais para lá, né? Mais distantes, elas estão mais finas, como essas daqui, e assim por diante. Outro elemento que deve conter no projeto arquitetônico são as fachadas. Nas fachadas, eles vão representar as esquadrias e os elementos que compõem a fachada, como porta, janela, os elementos de proteção, o tipo de revestimento, as cores e assim por diante. Todos os elementos do projeto arquitetônico devem conter o nome
que ele representa e a escala. Como você pode observar aqui, está 1:100 na fachada da casa. Só para resumir todo o vídeo. Basicamente, o projeto arquitetônico deve conter o seguinte: uma planta de situação, uma planta de coberta, aqui, uma planta baixa, ou no caso, se for um projeto de um pavimento, 2, 3 pavimentos, deve haver outras plantas baixas, representando os seus pavimentos, certo? Deve conter 2 cortes, como eu representei aqui, um corte para lá, nesse sentido aqui, e o outro nesse sentido aqui, ó. Aí tem esse corte aqui, e tem esse corte aqui, ó, que eu não mostrei. São 2 cortes. No mínimo 2 cortes. E temos também 2 fachadas. Tem essa fachada lateral e tem essa fachada aqui que eu mostrei, que é a fachada frontal. Se você necessita de mais detalhes, você pode representar com mais desenhos. Por exemplo, eu precisei fazer uma fachada específica para o muro da casa. Então, eu criei uma outra fachada detalhando a fachada da casa. Além disso, deve conter na prancha e no projeto arquitetônico um carimbo contendo as informações da empresa e do projeto, como as escalas, a data que foi desenvolvido o projeto, as áreas específicas, tanto do terreno como as áreas construídas. E em cima, no espaço aqui normalmente vazio, que normalmente fica vazio, você utiliza para especificar algumas informações em relação ao projeto. Por exemplo, você especifica informações sobre as esquadrias. Por exemplo, quantas esquadrias estão sendo utilizadas no projeto, que tipo de material, que tipo de pintura, no caso se vai ser utilizado uma pintura ou se vai ser envernizado e assim por diante. Você especifica também os materiais que vai ser utilizados para construir o projeto. Você quer que o forro seja de PVC, aí você especifica nessa região aqui os materiais. Ou, eu quero que o quarto tenha um teto de gesso. Aí você especifica. Tudo que for necessário especificar em relação ao projeto, você coloca nessa região, certo? Caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam vê-lo. Além disso, inscreva-se no canal e também assista aos vídeos já publicados aqui no canal. Até a próxima!